Mainova Summit 2019, realização Federação Acespro e Acespro Paraná, patrocínio Master Sebrae, patrocínio Platinum CGI, patrocinadores Gold, OBR Global, Instituto Cidades Inteligentes, Tramontina e Vieira, Copel Telecom e Governo do Estado do Paraná. Patrocinadores Silver, Reut Consultoria e Contabilidade, Fomento Paraná e BRDE. Patrocinadores Bronze, Localweb Corp, Cluster2Go e Dental Uni Planos Odontológicos. Apoio. E para começarmos, eu convido a todos a assistir o vídeo do nosso patrocinador CGI, Comitê Gestor de Internet do Brasil. Já imaginou se você não tivesse seu direito à liberdade de expressão respeitado? Se seus dados particulares fossem divulgados sem autorização? Ou se você tivesse sua navegação filtrada por causa de interesses comerciais? A liberdade de expressão, a privacidade e a neutralidade da rede são fundamentais para a internet. E esses são apenas alguns dos 10 princípios formulados pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil. O CGI.br promove há mais de 20 anos a internet no país. Graças a ele, você tem constante inovação, segurança e diretrizes para o desenvolvimento da internet. Isso tudo é feito de forma colaborativa, transparente e democrática. O comitê é formado por representantes de todos os setores da sociedade. Assim, as decisões são tomadas por meio do diálogo, com a participação de todos os membros até que um consenso seja alcançado. Por esses e outros fatores, o modelo brasileiro de governança se tornou referência no mundo todo. CGI.br, por uma internet cada vez melhor no Brasil. E agora nós vamos acompanhar o primeiro painel do dia, que vai falar sobre como o papel da mulher executiva feminina se traduz em melhores resultados para as organizações e também para as suas equipes. E por isso eu convido para subir ao palco a mediadora do painel, Letícia Batistella, consultora jurídica em TI na LB Consultoria Jurídica em TI e vice-presidente de articulação política da Federação Acespro. Uma salva de palmas. Convido para que se dirijam ao palco também Jaqueline Almeida, diretora de tecnologia do Detran Paraná, Bárbara Hitzmann, gerente de desenvolvimento organizacional da Sync Technologies, Estela Cunha, coordenadora do Laboratório de Inovação Tecnológica do Grupo Boticário, Maria Luísa Reis, presidente da Acespro do Rio de Janeiro e também CEO na Lab 245 Software, e Cris Alessi, presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação. E para dar início a esse painel, com a palavra, Letícia Batistella. Bom dia a todos. É um super prazer estar aqui com esse timaço de mulheres que eu tive a honra de conversar. A gente já trocou algumas ideias. E gostaria de agradecer ao Jansen pelo convite, pelo desafio. O objetivo nesse painel é mostrar, de uma forma prática, o que algumas pesquisas que foram apresentadas no início da manhã trouxeram. Qual é o papel da executiva feminina que traduz os melhores resultados para organizações e equipes. Tá? E aqui a gente tem, de forma prática, 5 mulheres que vão trazer sua experiência de uma forma enxuta, né? Se nos dessem, a gente teria um dia inteiro de painel para comentar, de como realmente nas empresas isso é possível. Eu fiz um recorte que eu compartilhei com todas antes do painel, sobre algumas reportagens tratando desse tema. Tá? Então, fala sobre muita testosterona, o que faz com os negócios, mulheres, liderança e paradoxo da prioridade, mulher no comando dá mais lucro, como a gestão feminina pode mudar companhias. E a gente tem vários parâmetros, vários pontos que eles podem ser explorados, que cada uma delas vai explorar depois. Em contrapartida, foi publicado essa semana num dos grupos da CESPRO, aqui do Paraná, mulheres programadoras de TI ganham mais do que homens no Paraná.
E a gente olha essa manchete e diz, opa, então não é assim. Então é igualitário, não existe qualquer diferença salarial. Quando a gente entra na reportagem, tem uma frase como essa: contudo, no caso da categoria hierárquica mais elevada, diretores de serviços de informática, esse diferencial é bastante significativo, onde as mulheres recebem, em média, salários 70% inferiores ao do homem. É um índice que é um tapa na cara, né? É um tapa na cara de várias teses de que os salários são igualitários. Nessa linha, contextualizando, né, para início do painel, eu trouxe alguns dos meus crachás, que eu trabalho, que demonstram exatamente a diferença de número de mulheres e homens no mercado de tecnologia. Escola de Direito, mulheres são maioria. Consultoria Jurídica de TI, no meu escritório nós temos homens e mulheres. Procergs, eu faço parte do Conselho de Administração da Procergs, sou a única mulher entre 9 homens. Faço parte do Conselho de Administração da Procempa, Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre. Eu sou a única mulher entre 7 homens. Sucesso, fui diretora jurídica por 14 anos. Eu era a única mulher entre 40 e 50 homens. Nessa linha, eu faço parte do fundador do Women Law Mentoring, uma mentoria para advogadas, e WIT, que é uma mentoria para jovens que estão ingressando na carreira de informática. E as pessoas me perguntam, existe realmente diferença, existe realmente uma diferença nas lideranças de tecnologia masculinas e femininas? Sem buscar culpados. Eu acredito muito na reversibilidade. Eu acho que se a mulher quer um papel, a mulher quer um espaço, cabe a ela chutar a porta e entrar. Nunca ninguém me abriu a porta, nunca ninguém me convidou para entrar. As posições que eu ocupei foi uma questão de atitude, liderança e competência também. Então, eu trouxe para vocês, para finalizar o painel, uma foto que eu acho que ela é bastante elucidativa. Essa foto que eu vou mostrar, ela foi tirada quando eu assumi a presidência da CESP do Rio Grande do Sul, em Brasília, onde todos os presidentes regionais e a diretoria da CESP Nacional tomou posse, faz 5 anos. O que vocês acham? E eu ainda fui de vermelho, né? Então, essa foto, hoje em dia nós temos a Maria Luísa, temos a Aline, presidente da CESP do Rio Grande do Sul, dobramos a meta, né? Estamos com 2 presidentes mulheres. Na diretoria eu ainda sou a única mulher. Convido vocês a entrarem no trabalho associativo, meninas, mulheres, entrem, participem, comecem na diretoria, sabe? Existe o espaço. Tá? Não é que existe uma porta fechada, existe o espaço, ele está lá, nós precisamos de mais mulheres pelos motivos que a gente vai trazer daqui a pouco. Então, com a palavra, as nossas panelistas, começando pela Jaqueline. Bom dia a todos. É um privilégio, um prazer estar falando com todos vocês, e as palavras da Letícia, elas me inspiraram e me fizeram ter vontade de trazer um comentário sobre essa questão da mulher. Eu nem estava pensando em falar isso, mas eu vou falar. Nós sabemos que eu sou diretora de tecnologia do Detran. Tecnologia, e debaixo da minha diretoria está tecnologia e também engenharia de trânsito e todas as engenharias de obras de todo o Detran Paraná. Portanto, extremamente técnica, né? Uma diretoria muito técnica. Somos em 5 diretores e eu sou a única mulher. Então, e além disso são coronéis. Então, assim, realmente é um desafio, mas é um desafio muito bom. É um ambiente que a gente consegue evoluir bastante como mulher. Vou tentar resumir rapidamente meu histórico profissional. Eu fui CIO aqui do Sebrae Paraná. Me sinto em casa estando aqui nesse palco desse auditório. Eu fui CIO de 2004 a 2009. Quando eu fui chamada para assumir a diretoria de tecnologia do Sebrae Nacional, e ali eu fiquei até 2016. Então, muito tempo de Sebrae, depois retornei, por um tempo eu atuei como CIO na UAB Paraná, e agora estou como diretora no Detran Paraná. Ambientes sempre predominantemente masculinos. Também me inspirei com a foto que você trouxe, porque até na posse dos diretores, né, de governo, eu acho que eu era eu e mais uma mulher no universo de 20 homens, assim como a foto de formatura. Eu tenho formação em tecnologia da informação. Éramos em 31 alunos, 3 mulheres. No final, tinha mais 2 que se formaram juntas, mas elas faziam
outra matéria, fizeram parte da formatura, tinha alguma confusão assim. Mas, ao longo de toda a formação, de toda a graduação, só homem. Então, é um ambiente predominantemente masculino. Aí, eu fui ousada aqui em fazer a mudança do título da apresentação. Não é esse o título da apresentação, e aqui não tem nenhum tipo de feminismo também em dizer que mulheres sempre inovam. Mas é que mulher carrega uma característica muito forte de proteção. Então, eu acho que a gente desenvolve muito fortemente essa coisa da inovação vinculada ao ser humano, à pessoa. E as inovações que realmente fazem a diferença no mundo são as inovações que são incorporadas na sociedade com os indivíduos, né? Para começar a falar um pouquinho sobre as mulheres na tecnologia, sobre as mulheres nas lideranças de equipes, eu trouxe algumas mulheres visionárias ao longo da nossa história, e que são mulheres que se destacaram, porque se nós ainda discutimos sobre essas dificuldades, é bom que a gente pense o quanto deve ter sido difícil para essas mulheres fazerem os feitos que elas fizeram. Por exemplo, a Margaret Hamilton foi quem possibilitou a aterrissagem que o homem do Apollo 11 na Lua. Por quê? Porque ela era diretora de software da NASA, e ela previu uma situação que, de fato, aconteceu no momento que a nave aterrissou. Foi uma situação de excesso de comandos, de excesso de alarmes. Ela previu, assim, junto com a sua equipe, e eles conseguiram coordenar isso. E os 3 minutos próximos de ser abortada a missão, por causa dessa decisão tomada por essa grande mulher, foi possível que o homem pisasse na Lua. Outra mulher que eu acho legal falar é sobre a Catherine Switzer. Foi a primeira maratonista, e aí a gente trouxe aqui essa foto, que, quando no comecinho foi tudo bem, todo mundo achou legal, tirou foto com ela no começo da maratona. Daqui a pouco, eles tentaram tirá-la da maratona, os homens, porque aquilo é coisa de homem. Né? A gente sabe que existem diferenças biológicas, mas deixa a gente tentar, caramba, né? Deixa a gente tentar. A Amelia Earhart, que é a primeira mulher a fazer um voo solo sobre o Oceano Atlântico, sozinha, em 1928. Marie Curie, né, que ganhou 2 prêmios, foi a primeira mulher que ganhou um prêmio Nobel, e depois ela ganhou um segundo prêmio Nobel. Grace Hopper, criadora de várias linguagens de programação, como COBOL. E qual que é o grande diferencial da Grace Hopper? Ela foi a primeira que aproximou a linguagem de programação mais próxima à linguagem humana do que a linguagem de máquina. Então, aí já está uma grande diferença da liderança feminina, né? Deixa eu ficar aqui, Letícia, senão eu fico de costas para você, me desculpe. E a Ada Lovelace, que eu sou uma grande fã da história dela também. Para quem é de tecnologia e aprendeu alguma coisa, a gente viu alguma coisinha lá na formação, ou em algum momento da máquina analítica de Babbage, alguma coisa assim, era uma máquina analítica, ela foi a primeira a escrever um algoritmo, entre aspas, que possibilitasse que essa máquina executasse funções matemáticas. Ou seja, a primeira programadora do mundo, em 1850, mais ou menos, foi uma mulher. Né? E aqui, como eu sou do departamento de trânsito, até achei interessante trazer que a primeira mulher que obteve habilitação na França foi em 1898. E ela foi a primeira a receber uma multa de trânsito. Não me pergunte que radar que fez essa medição, porque eu prometo que na próxima oportunidade eu digo, mas por hora eu não sei. Eu li que ela estava a 15 km por hora e a velocidade permitida era 12 km por hora. Né? Como o presidente da República retirou os radares móveis, eu não sei como que foi na época, como que isso foi medido. A Valentina Tereshkova, que foi a primeira mulher a viajar para o espaço, sozinha, em 1963. A primeira guarda de trânsito nos Estados Unidos, em 1918, que também é uma função que aparenta ser predominantemente masculina, mas, em 1918, os Estados Unidos já deu oportunidade para essa grande mulher. A Elspeth Bird, que tentou ser a primeira inglesa a fazer a volta ao mundo de moto em 1980, porque tentou. Em 3 anos ela conseguiu, mas ela ainda não conseguiu incluir nessa época, apesar de parecer recente com relação às outras biografias que nós trouxemos,
nessa época não tinha ainda muita pavimentação na América do Sul. E essa senhorita, Neiva Chaves, que no início dos anos 50 tirou a habilitação profissional, comprou um caminhão, primeira caminhoneira, tá? Uma mulher. E a minha preferida, que aí por que eu trouxe aqui a Edilamar? Ela é linda, né? Uma mulher lindíssima. E nós a conhecemos como uma mulher lindíssima. Entretanto, ela é a mãe do telefone celular, gente. Então a gente não conhece. As mulheres, elas se posicionam, mas existe uma força muito grande feminina, nas características femininas, que fazem com que se perpetue essa característica, a característica da beleza. Ela inspirou a Branca de Neve para o Walt Disney, mas ela é a mãe do telefone celular. Não que ela tenha criado ou inventado o telefone celular. Ela descobriu os padrões para interceptar sinais nazistas na Segunda Guerra Mundial. Ela descobriu tocando piano. Só tem um minuto, meu Deus do céu. E, enfim, em 1914, ela foi para o hall da fama dos maiores inventores do mundo, e a gente não sabia. Então, a Carrie Spark Jones traz uma frase que resume muito isso. As mulheres são capazes de olhar para os aspectos mais amplos da computação, ao invés de ficarem totalmente viciadas em tecnologia. Essa também, sem ela, sem os conceitos, sem as ideias dela, não existiria Google. Foram as ideias dela, tentando aproximar a dificuldade com a linguagem humana, que possibilitou que as ferramentas de busca se aperfeiçoassem cada vez mais. Deixa eu acelerar aqui. Aí, resumidamente, as mulheres são mais eficientes para assumir cargos de liderança, porque elas já enfrentam preconceitos, ou seja, a gente tem uma luta a mais abrangente sobre isso, elas tendem a ter uma visão mais holística com relação ao trabalho. O trabalho para a mulher tem muito a ver com um propósito, tem muito a ver com significado de vida também, e a habilidade da mulher para ouvir, que vai além de escutar. A mulher ouve, né? Então, uma mulher como líder, ela vai além de... Acabou. Enfim, gente, muito obrigada pela atenção. Bom, gente, bom dia. Eu sou a Bárbara Hitzmann, gerente de desenvolvimento organizacional da Sync Technologies. Estou muito feliz de estar aqui hoje falando um pouquinho com vocês. Vamos esperar eles colocarem ali. E eu queria falar um pouquinho o que acontece quando permitem que as mulheres brilhem, né? O que acontece aí quando nos deixam brilhar na área de tecnologia, fazendo algumas reflexões bem importantes aí, que já têm sido faladas ao longo do dia. Eu agradeço a Jaqueline pela contextualização, inclusive, porque eu queria trazer à memória justamente esses nomes aí das grandes mulheres. E, de alguma forma, quando foi feito o filme Hidden Figures, esse título conseguiu expressar de maneira muito clara o que acaba acontecendo com o trabalho de grandes mulheres. Esse trabalho, o título em português é outro, mas esse título em inglês mostra o quanto, ao longo da história, o trabalho dessas grandes mulheres que a Jaqueline mencionou ficou oculto, ele ficou esquecido, ou, de alguma forma, ele sempre esteve lá e alguém pode ter se apropriado disso, e as mulheres não se apropriaram dos seus feitos para que, de fato, eles pudessem ser evidenciados, e, então, elas sempre estiveram presentes. Eu queria trazer isso à nossa memória também, porque eu queria combater um pensamento de que esse preconceito está aí, e se eu pudesse deixar uma mensagem para todos vocês hoje, para que vocês guardassem isso de alguma forma nesse painel, é de que ninguém, por nenhuma razão, merece ter o seu trabalho ofuscado por preconceito. Ninguém por ser muito jovem, ninguém por ser muito velho, ninguém por ter a cor da pele diferente, ninguém por ter uma opção sexual diferente, nenhuma mulher merece ter o seu trabalho ofuscado por conta de preconceito. E isso é uma coisa que cada um de nós precisa estar cuidando e policiando o tempo inteiro. Na área de tecnologia, quando a gente pensa na mulher presente, a gente está resolvendo um problema, assim como a Maria Tereza falou de manhã, que é o aumento de profissionais adentrando na área, resolve para a gente a questão da escassez de mão de obra, a escassez de profissionais em TI. Nós precisamos o tempo inteiro de profissionais, assim que a empresa onde eu trabalho tem, em média, 30 vagas abertas para a área de tecnologia, a gente não consegue preencher essas vagas.
sejam com homens ou mulheres. É um desafio muito grande. Então, cada vez que a gente promove a área e mais mulheres entram na área, a gente tem a chance de resolver um problema que está aí. E se a gente pensar nesse contexto de economia digital, onde cada vez mais empresas têm aderido à tecnologia, ou necessitam de profissionais de tecnologia para que seus negócios cresçam, a gente só vê esse problema aumentando. Então, cada vez mais a gente tem que combater essa ideia de preconceito. Tem gente que não acredita que isso acontece. Várias pessoas, mulheres e homens, não acreditam que esse preconceito realmente é real. E eu queria trazer para vocês uma história pessoal, algo que aconteceu comigo alguns anos atrás, quando eu estava liderando uma reunião para apresentar os resultados da empresa para um grupo de mais ou menos 20 pessoas. E, ao fazer essa minha apresentação, eu fui interagir com a plateia e fiz um questionamento para uma das pessoas que estava na audiência. Natural, algo simples, só esperava um feedback ali. E a pessoa foi extremamente grosseira comigo. Foi um homem, ele foi muito, muito mal educado ao me responder. Aquilo já foi suficientemente ruim, mas, na sequência, ele ainda quis justificar, dizendo que ele jamais responderia uma mulher em público. Aquilo, para mim, foi um soco no estômago. Eu fiquei paralisada. Não foi algo que eu consegui administrar na hora e nem responder com a resposta que ele merecia. Mas, apesar disso, depois de vários anos até remoendo e refletindo sobre isso, hoje eu entendo que a gente precisa, como mulher ou como qualquer pessoa que pode sofrer um tipo de preconceito assim, pensar em 2 pontos. Olhar para uma moeda com as 2 faces, ou as 2 faces da mesma moeda. Primeiro, é o que eu posso pensar em relação a uma situação dessa. Como que eu posso me tornar mais forte? Como que eu posso promover o meu autoconhecimento, acreditar em mim e aplicar principalmente um mindset de crescimento, acreditar que eu posso chegar, sim, aonde eu quiser, aplicando resiliência o tempo inteiro na minha carreira, na minha vida. Isso não se aplica só a mulheres, se aplica a vários contextos. E a segunda face dessa moeda é a face do outro, a face de quem tem a obrigação de ter empatia com quem você está se relacionando, a obrigação de respeitar o trabalho de quem quer que seja que está apresentando algo para você. Então, que a gente possa guardar essa ideia de que resiliência para si, construir internamente, mas também aplicar para o outro sempre o respeito. Na Think Technologies, quando eu fui preparar essa apresentação, eu acabei me deparando com algo que está ali o tempo inteiro, mas a gente acaba não percebendo. Na nossa diretoria, no nosso corpo de gestores, nós temos 5 mulheres e 5 homens. Foi algo assim que, ao pensar de forma estruturada, consciente, me surpreendeu. Mas, acima de tudo, o valor de ter essa diretoria, esse grupo trabalhando em conjunto pela gestão da Think, de forma tão homogênea, faz com que a gente tenha aí alcançado, ao longo dos últimos anos, vários resultados. Alguns deles que, para mim, são extremamente importantes. A Think figura há 8 anos consecutivos na lista das melhores empresas de TI para se trabalhar do Brasil. A Think, no ano passado, esteve entre as PMEs que mais crescem no Brasil. E, esse ano, a gente figurou aí entre as 3 finalistas do Prêmio Nacional de Gestão da Inovação, que também foi uma conquista muito grande para o nosso grupo, para todas essas pessoas, não só essa liderança, mas também para os 270 colaboradores que fazem parte da empresa. No último ano, a gente conseguiu promover uma transformação nessa empresa de 27 anos que exporta software, que não está só aqui presente em Curitiba, ela está presente de forma nacional, mundial, e a gente conseguiu, nesse tempo aí de transformação, nessa empresa de 27 anos, no último ano, construir a nossa nova sede, reformular todo o nosso espaço e trazer o DNA de startup e compartilhamento daqueles valores que a gente acredita. E isso só foi construído com base em princípios de imparcialidade e respeito. Então, já terminando a minha fala, eu só queria reforçar que vocês possam guardar aí essa mensagem que vocês receberam no QR Code para participar de um sorteio de um livro depois, que ninguém merece ter o seu trabalho ofuscado por qualquer preconceito que seja, e que vocês tenham hoje aí também um ótimo dia para trabalhar aí com as mulheres na tecnologia. Não vou passar. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Estela e eu tenho uma crença muito forte de que essa discussão que a gente tem de lideranças femininas, de mulheres na TI,
faz parte de uma discussão muito maior de diversidade. Faz 10 anos que eu estou no Grupo Boticário e eu vi essa discussão de diversidade crescer bastante. Mas eu realmente virei protagonista dessa discussão 3 anos atrás, quando eu assumi um desafio de criar, do zero, o Laboratório de Inovação de Tecnologia, o Botlabs. E aí eu fiquei pensando, puxa, aí me preparando aqui para a conversa com vocês, o que fez ter esse vínculo tão grande, né, de liderança, de mulheres na tecnologia, de empoderamento, diversidade, junto com inovação? E aí eu juntei meu time para conversar sobre isso. O que será que faz essa liga e para esses dois caminhos serem tão juntos, né? Inovação e diversidade. A gente veio com 3 grandes pilares. Claro, a discussão foi bem grande. Eu quero continuar discutindo com o meu time, acho que todos vocês deveriam discutir com os times de vocês. Mas a gente vê que o primeiro momento que se cruza diversidade e mulheres na tecnologia e inovação é quando a gente fala que os dois conceitos eles são grávidos. O que isso significa? Sempre que a gente fala de inovação, é uma palavra que todo mundo conhece, a gente fala de diversidade também, todo mundo conhece, mas o conceito que vem dentro deles é diferente em cada um de nós. E para a gente discutir e evoluir nesse tema, a gente precisa conversar. E também, no caso das corporações, ter um buy-in, um aporte bastante grande da diretoria, dos altos líderes, para essa discussão. O segundo pilar que a gente vê é que, dos dois lados, a gente tem uma questão de cisão de silos. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente passa a trabalhar com inovação, a gente tem que romper os silos de o que é negócio, o que é TI. Puxa, em toda corporação é separado, é marketing, vendas, tecnologia. Pô, mas nas startups não é assim. As decisões estão tomadas muito juntas. Como que a gente pode romper esses silos? Da mesma forma, quando a gente fala de diversidade. Por que eu falo de coisas de homem, coisas de mulher, coisas de velhos, coisas de novos? Tudo isso precisa ser muito mais fluido e é muito mais ligado à liquidez dos nossos tempos. O terceiro ponto é que a gente, nos dois momentos, está rompendo com paradigmas, com modos de trabalho que foram sempre feitos, sempre conversados, e que ninguém nunca questionou. Então, projetos são grandes, são em waterfall, em cascata, tem começo, meio e fim, PMBOK, estão consolidados. Por que a gente vai mudar e falar de ágil? Porque a nossa sociedade está mudando também. Da mesma forma, diversidade e o poder das mulheres também na liderança. Eu fico muito satisfeita que essa discussão no grupo não está sendo feita só por mim. A gente tem várias frentes, muitas delas lideradas por mulheres. E eu gostaria de mostrar para vocês um vídeo, espero que o vídeo esteja aí no ar, de algumas das frentes que a gente está tendo nesse conceito. A diversidade que você vê aí fora começa aqui dentro. Além da diversidade de casting, que a gente sempre tem um cuidado de tentar trazer nas nossas campanhas, surgiu a necessidade de entender se a gente conseguia transmitir isso por trás das câmeras. Então, o projeto de diversidade de bastidores surgiu de uma vontade nossa de descobrir se a gente estava conseguindo transmitir essa diversidade também para os nossos fornecedores por trás das câmeras. Desde 2015, nós monitoramos nossos indicadores de diversidade. Com dados em mãos, podemos traçar estratégias de atuação e melhoria. Aqui no grupo eu lidero o time de inovação em tecnologia e eu fico muito satisfeita que eu não estou sozinha nessa. Durante muito tempo a gente passou negando isso, mas agora o tabu está na mesa. E o bacana é que aqui no grupo a gente consegue discutir isso abertamente. Junto comigo tem um grupo de mulheres muito fortes que garantem que a gente tenha representatividade aqui na área. Para garantir que o grupo continue inovador, a gente precisa garantir que exista essa diversidade. Este ano, mudamos o teste de seleção de estagiários e trainees.
Os testes foram revisados para evitar vieses inconscientes que podem prejudicar a equidade na contratação. Sou mulher, sou negra, tenho 30 anos e hoje, depois de bastante esforço, bastante batalha, sou também trainee do Grupo Boticário. Hoje a gente está com uma parceria bem bacana aqui no grupo com a Empodera, que está sendo um parceiro que está nos ajudando a promover a equidade dos nossos processos seletivos, porque a gente quer que todo mundo sinta, todas as pessoas sintam que aqui também há um lugar para elas. Para 2019, a novidade será um projeto piloto de contratações para o varejo baseado nos indicadores, para ampliar a diversidade em nossa força de vendas. Hoje, o varejo do Grupo Boticário já é um espaço para a liderança feminina. O nosso papel enquanto líder é cada vez mais ampliar o nosso olhar para a diversidade, onde conseguimos representar todo tipo de consumidor em nossas lojas. A gente tem, por exemplo, a Derli, que está conosco há 24 anos. Ela representa todas as mulheres que aos 52 anos de idade possa estar assumindo um cargo de liderança, mas acima de tudo, espalhando beleza junto com a gente, né? Porque ela, além de ser uma guardiã dos nossos valores, ela também inspira as pessoas. A representatividade que buscamos em consumidores e colaboradores também está na contratação de fornecedores. O nosso propósito como Grupo Boticário é transformar o mundo ao nosso redor. E ao nosso redor nós temos mais de 4.000 fornecedores, ou seja, é uma cadeia de suprimentos extremamente relevante. Então, aqui em Suprimentos nós desenvolvemos um projeto cujo objetivo é fortalecer negócios com empresas lideradas por mulheres. O mundo é diverso. Cada um pode transformar a sua própria vida. Mas é somente juntos que transformamos o mundo ao redor. Eu tenho muito orgulho de conduzir essa discussão, não só dentro de casa, mas aqui com vocês. Espero que esse bate-papo fomente ainda mais a discussão. Bom dia a todos. Obrigada, Letícia. Obrigada, Robert. Não sei se ele está aí, não estou vendo o boné, mas agradeço aí o convite dele. Meu nome é Maria Luísa Reis, eu sou engenheira mecânica, tenho doutorado em engenharia nuclear, e, quando saí do doutorado, eu trabalhei 2 anos numa empresa americana e abri a minha empresa, que é a Lab 245, que já tem 23 anos. Então, eu abri com 30, tenho 53. Vou fazer a conta. Hoje eu sou presidente da CESP do Rio de Janeiro, colega aqui da Letícia, que ela me referenciou, né? Bem, eu planejei falar algumas coisas, mas uma coisa é importante falar. A parceria com o homem no crescimento é essencial. E essa parceria não é necessariamente um incentivo, uma coisa assim motivacional. Pode ser apenas uma coisa tranquila, que você fala alguma coisa diferente e ele simplesmente concorda, dá apoio sem rejeitar. E eu estava contando agora no Coffee Break a história de quando eu era muito pequena e nos colégios não tinha ar-condicionado, o Rio de Janeiro é bastante quente, eu resolvi fazer um ventilador com o motor da boneca que eu tinha. A boneca cantava e eu resolvi fazer o ventilador. Aí eu tirei o motor da boneca e fiz a hélice com um plásticozinho de flor, né, aquela embalagem de florzinha, e fiz e mostrei para a família, toda orgulhosa, né? E a família, obviamente, ficou toda orgulhosa também, porque isso é um orgulho, né? A criancinha fazer um negócio desse é o máximo. Não houve nenhuma rejeição da família, até que eu mostrei para um tio, uma pessoa simples, não era moderninho, marido da minha tia, senhor. Ele olhou assim para o meu ventilador e falou: você precisa aprender a soldar. E ele me ensinou a soldar. Um detalhe que ele fez na minha vida, ele não me incentivou em nada, mas ele não rejeitou, e não só isso, ele não aceitou que eu fizesse mais ou menos. Ele esperou que eu fizesse muito bem, e eu era uma criança. Então, são detalhes que fazem diferença na vida da gente. E isso torna a gente mais autoconfiante para tocar a vida para o resto. Então, nesses 23 anos de Lab 245, eu aprendi a liderar equipes masculinas.
porque o mercado de tecnologia é masculino. Isso a gente está falando aqui aos montes. E a gente faz a seleção, aparecem homens e mulheres, fazemos a prova de seleção, na maioria das vezes baseada em raciocínio lógico, para programadores, na maioria das vezes, e tem mais homens do que mulheres candidatando, e, normalmente, também os resultados, por mérito nas questões, são mais homens do que mulheres. Quando a gente recebe esses homens e mulheres, eu não consegui ver, em nenhum momento, uma diferença de competência entre homens e mulheres. Nunca, da forma mais honesta possível. Nenhuma mulher foi menos competente ou muito mais competente do ponto de vista intelectual para resolver problemas tecnológicos, e nem de aceitar desafios. Todas aceitaram muito bem os desafios que foram colocados, mas nós temos algumas diferenças de postura, que eu acho que isso faz muita diferença no dia a dia. Uma diferença de postura é que o homem ele é mais impulsivo, ele é mais direto e gosta de impor a sua decisão. Além disso, ele é vaidoso. Então, não é difícil que ele pegue um pouco do mérito de outro, às vezes nem por má fé. Eu gosto de ser otimista. Mas porque ele ficou tão satisfeito em fazer parte daquilo que ele acha que é dele. E a mulher, muito tímida, e isso também é uma característica, ela é mais reservada, ela acaba não pegando para si, dizendo, é meu. Ela fica sem graça de falar isso. Ela acha que não é muito correto ficar competindo com esse tipo de coisa. Não era o trabalho dela é fazer, não ficar se vangloriando. E acaba que isso realmente acontece. Então, a mulher meio que diminui desse aspecto de imposição e o homem se aumenta. Para ser chefe de um grupo assim, também não é fácil. Não raro, homens chegam para você, no momento de crise, cheio de raiva. Homens têm raiva é fácil, né? É legal isso, assim. Né? Homens são cheios de raiva. Aí eles chegam lá todos nervosinhos. Você tem que saber falar, né? Eu até entendo que um homem, quando ele chega e fala para um outro homem, um chefe, e o homem faz aquela cara de raiva de volta, ele vai e fica quieto, né? E a mulher, talvez, ela não faça aquela cara, tem um jeito mais receptivo aquele momento, e aí ele, talvez, aí depende da situação, ele diminui a chefe de alguma forma ou não. Eu não sei, falar de mim mesma é complicado, mas eu acredito que eu tenho um bom senso de perceber que ele está vindo furioso e por situações diversas, e tento contornar a situação de forma amistosa, mas tem que ser séria, tem que ser dura, ele tem que entender que ele está falando com um superior, ele tem que ter respeito. Não só por mim, para outros colegas também, que sejam superiores dele. Mas isso não é uma coisa tão simples. Entretanto, eu notei, e eu gostaria de falar isso, eu falei isso do grupo lá do WhatsApp que a gente combinou, que mulheres nas grandes empresas têm aos montes. Isso tinha desde a época que eu fundei a Lab 245, nos anos 90. Era muito comum encontrar mulheres na liderança de empresas grandes. Eu fornecendo soluções para essas empresas, Petrobras, Ipiranga, Michelin, Icatu, Bayer, contra a mulher fácil. Na liderança. Não é difícil, isso naquela época. E quando eu ia falar com os meus pares, quando eu ia em encontros de negócios, de empresários, de associação, do sindicato patronal, não tinha mulher nenhuma. E isso era muito estranho. E eu falava assim, estamos nos anos 90, momentos de mudança, vai tudo mudar. E só que não foi bem assim. E isso é uma coisa que a gente tem que refletir, o que acontece. Eu acho que eu sou uma pessoa que tem uma natureza agressiva. Assim, agressiva não é de falar mal dos outros, mas assim, né, a pessoa fala um negócio, eu vou respondo. É reflexo. E isso talvez me torne mais fácil de comunicar e de liderar homens. Mas a gente tem que entender como é que as coisas funcionam. E alguns números que eu tenho que colocar. A Lab 245, minha empresa, hoje tem 78% dos desenvolvedores homens. O meu marido, que agora se aposentou de uma grande empresa multinacional, está trabalhando há 2 anos comigo, falou que isso é inadmissível. E falou que ele tem que mudar isso. Estamos fazendo um trabalho para mudar isso, então eu tenho que receber a ajuda do meu marido. Na CESPRO, hoje, nós temos 18% de representantes mulheres na associação de empresas.
desses 11%, na verdade, do total, nós temos só 5% de empresárias na associação de 200 associados. Então, é um número ainda difícil de ser conquistado, muita coisa a ser feita, mas eu estou muito satisfeita com esse grupo aqui, com essa reunião, porque eu acho que isso está elucidando muita coisa, até para mim. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada, meninas que falaram antes. É uma responsabilidade, na verdade, falar por último aqui com esse time maravilhoso e tão competente no palco. Bom, eu sou a Cris Alessia, sou presidente da Agência Curitiba de Inovação, também sou presidente do Conselho de Inovação da cidade de Curitiba e também sou presidente do Fórum Inova Cidades, que é um fórum sobre gestores de inovação e desenvolvimento do Brasil, do país. E nesse processo, nesse ponto, quando a gente fala principalmente de dentro da gestão pública, a questão de diversidade ela é sempre muito complexa. Então, quando a gente vai falar sobre empoderamento feminino, eu sempre fico com medo de o pessoal vai achar que a gente está de mimimi, né? Porque é uma coisa que a gente acha que está tudo certo, está tudo resolvido, e a gente tem que só, né, chamar a atenção sobre um assunto. O programa que a Agência Curitiba gere, junto com todo o ecossistema de inovação da cidade, do Vale do Pinhão, ele tem um ponto de contato muito forte com tecnologia, com a gestão pública e com o empreendedorismo. Então, são três vertentes, são três verticais, onde a grande maioria das pessoas que estão no meu contato, estão no meu entorno, são, sim, homens, né? A preponderância é masculina, como a gente está vendo com o exemplo dessas organizações que estão aqui. E aí, para a gente falar um pouco sobre isso, e para a gente não sair do mimimi, eu gosto sempre de trazer dados, porque daí a gente materializa o ponto que a gente quer falar. Então, primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que a gente vive numa época onde 40% das famílias são chefiadas por mulheres. São elas que colocam dinheiro dentro de casa. 24 milhões de empreendedoras brasileiras, 48% dos empreendedores do Brasil são mulheres. 14 milhões de pequenos negócios liderados por mulheres. 55% das mulheres são mães, e entre elas, 75% decidiram empreender depois da maternidade. Esse é um fato interessante para a gente avaliar o que está fazendo com que as mulheres empreendam, né? A gente tem a questão do tempo para as coisas, né? A prioridade das coisas. E um estudo mostra, vocês sabem disso, que existe hoje no Brasil uma mulher em cargo de chefia para cada 10 homens. Isso é um estudo muito forte da McKinsey e é, para mim, bastante chocante, né? Se eu estou dizendo que metade das mulheres colocam dinheiro e mantém as suas residências, suas famílias. E aí a equidade está em pauta por causa desses números, né? 52% das empresas dizem que esse tema é prioridade na agenda dos CEOs hoje. Essa é uma pesquisa da revista Valor, agora do mês de agosto, que está começando a circular nas bancas nesse momento. Para 28% das empresas, tem metas para equilibrar o número de homens, mulheres nas lideranças, né, diretorias e vice-presidência. Então, essas metas existem dentro das empresas, como a gente vê exemplos das empresas que estão aqui também. E 43% monitoram salários para que não exista diferença entre homens e mulheres. Monitoram. E a gente vê que a questão da responsabilidade tem aumentado também dentro das empresas, ou pelo menos tem sido pautado, né? 47% tem áreas dedicadas à promoção e equidade de gêneros com orçamento próprio. Então, quase metade tem uma área específica para falar sobre isso e tem orçamento para investir em ações sobre isso. Mas, de 2014 para 2018, a gente vê o número de mulheres em cargos gerenciais diminuírem no Brasil. Então, a gente está falando de equidade, a gente está falando de empoderamento feminino, a gente participa desse tipo de painel, como muitas de vocês devem participar, muitas e muitas vezes no mesmo mês. E, nos últimos 4 anos, o número tem diminuído.
de 40% para 38%. Ah, mas só caiu 2 pontos. Não, mas já era baixo. Já era baixo, não pode diminuir, porque a gente está falando sobre isso. Estamos falando todo o tempo. E o mais chocante para mim desse estudo, desses dados, é que eles foram levantados das empresas que estão entre a rol das 150 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Então, são essas empresas que, de fato, estão pensando sobre isso, mas os números estão diminuindo. E aí a gente também vamos falar um pouquinho de tecnologia na inovação. 6 startups brasileiras são unicórnios hoje, né? Quer dizer, tem 1 bilhão de investimento, né? Valem $1 bilhão. São essas aqui. São 15 sócios somando todas essas startups. 12 são homens. Mulheres empresárias recebem apenas 2% do investimento de venture capital do mundo. 2%. Por que será que as mulheres não são donas de startups? Por que será que as startups de mulheres não se tornam unicórnio ou não aumentam? E aí foi feita uma pesquisa pela Universidade de Columbia com Harvard, e foi para entender por que o investimento ia para mulheres tão pouco. E aí começaram a perceber que não era uma questão de machismo ou feminismo. Era uma questão de direcionamento. Era uma questão de direcionamento das entrevistas. Fizeram um levantamento das pesquisas, das perguntas feitas para homens, e essas aqui eram as palavras-chave das perguntas. Se eles estavam dispostos a acelerar o crescimento, tomar riscos, ter metas de sucesso ou ambição. E as perguntas das mulheres, as palavras-chave eram: você está disposta a defender seu negócio, prevenir perdas ou evitar as barreiras competitivas? E aí a gente chega à conclusão que, para os homens, a maior parte do desafio era de promover os seus negócios, e a maioria da parte das mulheres era prevenir algum tipo de problema. E, claro, que esse grupo recebeu 7 vezes mais investimentos. E aí, a Estela falou dos vieses inconscientes. Esse é um ponto fundamental, porque esses homens ou as mulheres que estavam fazendo essas entrevistas não se achavam machistas. Só que, por vieses inconscientes, achavam que as mulheres tinham menos preparo, ou tinham que se defender mais do que os homens. Então, é uma questão de inconsciente da sociedade. Vocês sabiam que 57% dos meninos, ao saírem da faculdade, negociam seu primeiro salário? As mulheres, 7% negociam. Quantas de nós aqui, alguma vez na vida, realmente lutou por um aumento de salário nos nossos empregos? Eu tenho que acabar porque acabou o tempo, mas eu só quero passar mais esses 3 dados aqui que me chocam. Se a gente tem 10% das mulheres na liderança, 50% dos homens acham que as mulheres estão bem representadas, mas 30% das mulheres também acham que ela está bem representada nas lideranças. E das 10 competências que todo profissional precisa ter até 2020, se vocês chegarem a elencarem essas competências, elas não são competências técnicas, são competências comportamentais. E essas competências são mais ligadas ao feminino do que ao masculino, não às mulheres, mas são competências femininas. Eu tive a oportunidade de fazer o pré-lançamento aqui no Brasil do novo livro do Domênico Di Masi, Uma Simples Revolução. Se puderem ler, é muito interessante. E ele coloca justamente isso, que essas novas competências, esses valores femininos de estética, subjetividade, emotividade e flexibilidade, são as competências que mudarão o mundo aqui para frente. Então, as competências femininas aliadas ao mercado de trabalho vão fazer com que o mercado melhore. E aí é só uma questão de união. E eu tenho um sonho de que, daqui a pouco tempo, esse painel aqui, quem esteja sentado aqui são homens falando sobre empoderamento feminino e o papel da mulher no mercado de trabalho. Porque a gente está falando que está diminuindo. Quanto mais mulheres estão falando, a gente está diminuindo o nosso papel. Então, eu acho que está na hora dos homens também falarem sobre o papel da liderança feminina. Obrigada. Obrigada, gurias. Antes de iniciar algumas perguntas, a Maria Tereza estava falando de manhã sobre o porquê tem tão poucas mulheres no mercado de tecnologia. E eu lembrei de uma história que eu comentei com vocês antes, que foi o que me abriu os olhos, e foi pouco antes de eu fundar o Women Law Mentoring. Eu estava num grande mercado em Porto Alegre, num domingo, e tinha uma mãe com uma menina de uns 3 anos. Então, assim, pais, ouçam, por favor. Que
tem filhas meninas, principalmente. E ele estava com a menina e, pelo que eu entendi, a menina estava escolhendo um presente para ela. Então, lado direito eram carrinhos, bonecos, super-heróis, e lado esquerdo eram bonecas, carrinhos de bebê, tábua de passar roupa infantil, tanquinho, todas essas coisas. E a menina no meio, olhando. De repente, ela virou para o lado direito e viu uma retroescavadeira amarela, né, que tinha uma coisa meio tecnológica em cima, saiu umas luzinhas, tal. Ela se agarrou naquela retroescavadeira amarela como se fosse a última coisa do mundo. Se agarrou e olhou para a mãe e disse assim: é isso que eu quero. Pela cara. A mãe olhou para ela, tirou a retroescavadeira, botou no balcão, pegou a menina, virou para o lado das bonecas e dos carrinhos e disse: o teu lado é esse. E a menina saiu com uma boneca com uma chupeta, né, carregando alguma coisa nessa linha. Não que a menina não possa brincar de boneca, não é esse o ponto, mas assim, quando ela falou o teu lado é esse, virou ela para as bonecas, essa menina com certeza não vai ter um incentivo para entrar no mercado de tecnologia. Tá? Então, e eu lembrei de outro ponto também. Eu fiz ano passado a palestra de abertura de um evento do Google em Porto Alegre e postei no meu Instagram, tal, tinha muitas mulheres na plateia, e uma pessoa entrou no meu Instagram e disse: nossa, tanta mulher falando de tecnologia, por que elas não vão num evento de humanas, de RH? Eu dei uma resposta atravessada, não estava num dia bom, e ele respondeu. O que eu fiz? Bloqueei, resolvi meu problema na tua aula. Eu queria fazer um comentário sobre isso. Então, é um ponto... A mulher ela pode entrar onde ela quiser. E eu não gosto muito... Eu aprendi com um grande amigo meu, Silvio Genesini, que ele é contra o termo empoderamento feminino. E eu perguntei: por que tu é contra? Daí ele disse: porque empoderamento vem de fora. A mulher recebe um poder que não é dela, vem de fora e empodera ela. Eu gosto, ele me falando, do termo protagonismo feminino, que quando ela encontra a força que ela tem, transborda e vai no caminho dela. E eu gostei muito disso, porque realmente empoderamento é como se tu fosse uma pessoa oca, vazia, vem uma força de fora, de um homem, de uma mulher, enfim, e te empodera e te torna mais forte. Quando, na verdade, a gente sabe que a gente tem a força, que quando a gente quer, ninguém segura. Então, Maria Luísa... Eu queria fazer um comentário sobre a boneca, que eu achei interessante, que, às vezes, não é nem a família que faz isso. Às vezes, é a sociedade mais ampla. Eu tenho um caso de uma moça que eu conheci que foi fazer uma entrevista de emprego comigo, porque os colegas dela eram meninos, incentivaram ela a ir trabalhar lá na Lab 245. E eu cheguei, ela chegou com uma mini blusa, toda muito bonita, a moça realmente muito bonita, e eu perguntei: que bom, por que você gostaria de trabalhar conosco? Ela: porque os rapazes botaram pilha. Aí eu falei: mas você gostaria de trabalhar em quê? E ela falou: eu, na verdade, queria ser modelo. Mas aqui é uma empresa de software, é para desenvolver. Mas eles ficaram falando, mas eu queria ser modelo. Mas e aqui? Se você viesse trabalhar aqui? Eu insisti, porque os rapazes, né, eram pessoas que eu confiava. Não, o que eu faço? Eu gostaria de trabalhar com o público em geral, porque eu gosto de vendas. Eu tenho minha mãe e meu pai são industriais, a mãe dela era industrial, engenheira, e eu gostaria de trabalhar com o público, porque os estudantes dela são esses. E aí, a história é interessante, porque aí, no final, eu falei: muito obrigada, prazer. Falei para os meninos: pelo amor de Deus, não tem chance de eu contratar essa menina. E eles: não contrata assim, porque ela é boa. Eu falei: não, ela é bonita. E aí ele falou: não, ela é boa, pode contratar. Aí eu contratei. Ela ficou um mês parada à toa, esperando, porque vinha um suporte, ela nunca pegava. Eu falei: que negócio é esse dela dizer que gosta de falar com o público e não fala com ninguém? Vou botar um projeto bem difícil para ela se ferrar logo de vez e sair, porque não tem chance. E a garota fez tudo. E eu botei o mais difícil, e ela fez de novo. E ela trabalhou comigo 6 anos. Excelente profissional, excelente programadora. E eu penso: o que a sociedade fez com ela para ela achar que não era uma programadora? Não, então tá, eu vou ser bem rápida. Eu só gostaria de trazer para reflexão, até seguindo o que a Estela falou, e todas, né, vocês, e agora a Maria Luísa também, que, na verdade, nós não estamos falando da mulher no mercado de trabalho, ou do homem no mercado de trabalho. Não existe isso, existe a diversidade. Então, nós falamos de características femininas e características masculinas. Então, como a tônica atual
Seja ágil, be agile, seja ágil. Essa diversidade ela é muito importante. Essa complementariedade de características. A mulher tem características diferenciais que não faz sentido que nós não as consideremos em quaisquer circunstâncias. Por isso até que eu trouxe aquelas biografias especificamente, que é a característica de um olhar mais holístico sobre as coisas, mas é uma característica feminina, que a gente predominantemente atribui à mulher. Então, ainda tem 1 minuto? Não. Eu só queria falar. 30 segundos, por favor. E eu estava lendo um pouco antes até, eu li uma reportagem interessante, meu filho, inclusive, me trouxe, ele está presente, do Peterson, que é um psicólogo canadense, e ele enfatizou uma pesquisa que foi realizada que em os países escandinavos, que são os países mais desenvolvidos, onde a igualdade de gênero e as oportunidades, e, consequentemente, as oportunidades do mercado de trabalho são as mesmas, por incrível que pareça, aí retorna-se ao que a gente quer trazer como uma luta, ou seja, apenas, acho que não me lembro muito bem, mas 10% dos engenheiros são mulheres, e apenas 10% das enfermeiras são homens, em um local, em um ambiente desenvolvido, onde o índice de qualidade, de igualdade é altíssimo. Então, acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer com relação a sair dessa coisa da mulher e do homem e ir para o feminino, para o masculino. Eu só queria dar um tchauzinho, porque eu estou vendo que tem mulheres do Detran aqui, e mulheres... Oh, nossa, que legal! Tem para Florida o Jardim. E é isso, pessoal. Bom, parabéns à fala de todas. Acho que tudo foi bem complementar. A gente não tentou combinar, mas não conseguiu e acabou sendo. Eu queria só trazer mais um ponto, que é o seguinte: a gente falou do viés inconsciente, né? A Carol Dweck, ela tem uma pesquisa que ela apresenta no livro Mindset, onde ela fala sobre uma situação muito interessante. Meninas, desde o início, desde muito novas, elas são ensinadas a, como você falou, escolher o brinquedo certo, ou se comportar bem, não falar palavrão, fazer com que ela sempre tenha uma imagem de que está tudo certo. E toda vez que ela sai da linha, alguém chega e fala: não faz assim, você não devia fazer. Isso não é coisa de menina. Enquanto os meninos, eles têm autorização para xingar, para se sujar, enfim. Essa situação ela apresenta no livro como algo que faz com que, para a mulher, seja muito importante a opinião do outro, o que o outro pensa dela, e o homem não está nem aí. Tipo, pode falar o que você quiser, que está tudo bem. Isso são generalizações, são pesquisas, que nem todos os casos são assim, nem todas as mulheres se importam, mas eu queria deixar essa mensagem aí para que, de alguma forma, a gente consiga transpor essa barreira de deixar que o outro te defina, de deixar que o outro possa falar que você pode ou não fazer alguma coisa, né? Então, de alguma maneira, a gente também tem que cuidar isso desde cedo com as meninas. E o quanto a gente tem investido aí em tecnologia, investido em ensinar tecnologia para as meninas. Nós temos vários projetos na cidade. Em Curitiba tem N que acontecem aqui, tem o Tech Ladies, tem o Girls for Tech, que é do Ebanks, que também tem promovido mulheres na tecnologia. Todos projetos muito bacanas para fazer essa inserção. E eu vejo que, para um público mais maduro, a gente já tem investido de alguma forma, de forma consistente, como a Cris falou. Por outro lado, a gente tem que começar a investir nas escolas. Isso tem a ver também com a fala da Maria de ontem, da gente começar a investir desde cedo nessa inserção de mais meninas, não deixar o computador no quarto do garoto. E agora, com os smartphones, a gente tem uma vantagem de isso não acontecer mais com tanta frequência, mas que cada vez mais a gente possa promover aí desde cedo que as meninas encarem tecnologia como algo sério e podendo encarar isso como uma profissão. Rapidinho aqui, já levantaram a placa do Acabou, mas eu queria trazer um ponto que eu acredito de coração também. A gente sabe que tem uma deficiência da quantidade de mulheres dentro das áreas técnicas. E isso vem de base, vem da criação, vem das universidades. Mas se a gente esperar que isso mude, que a gente tenha um ciclo novo de mulheres na tecnologia, a gente perde tempo.
E eu acho que a gente tem também outro movimento acontecendo, que é a da quebra de ciclos. Eu, por exemplo, não sou de uma carreira técnica, eu sou administradora de formação, mas eu cruzei essa linha imaginária que a gente tem consciente na nossa cabeça de que eu não posso navegar para o mundo técnico. Posso sim, e acho que com esse movimento eu também estou trazendo outras mulheres e estou dando visibilidade, setando um exemplo. Sim, podemos ter mulheres na tecnologia, nesse primeiro momento talvez não técnicas natas, mas a gente está construindo esse caminho. Acho que eu não tenho muito a falar, então eu só vou falar que a minha filha ganhou há 2 semanas atrás, como presidente do grupo de foguetes do Rio de Janeiro, o Latin America Space Challenge aqui no Brasil. Nossa, sensacional. Tal mãe, tal filha. Mas essa questão, eu acho que é uma luta de todos. Eu acho que a gente tem que se posicionar como sociedade dessa forma. Primeiro, entender, por isso que eu gosto de trazer números, né? Primeiro, confiar nos números, né? Tipo, eu confio em Deus, no resto me tragam os números, eu sou mais ou menos assim. Então, olhar os números e acreditar nos números e dizer, sim, não há representatividade igualitária, não, os salários não são iguais. Um tempo atrás, um bar em São Paulo colocou o cardápio 30% mais caro para os homens. Vocês viram essa história? E aí os homens começaram a reclamar. Eu falei assim, mas vocês ganham 30% a mais, vocês podem pagar 30% mais caro na sua cerveja, no seu pastelzinho. Achei sensacional. Porque essa é uma realidade. A gente ganha menos, o mercado e gasta a mesma coisa. Então, é uma luta da sociedade. E acabar também com essa discussão de lá vem de novo falar sobre feminismo, lá vem de novo falar sobre empoderamento, ou qualquer palavra que seja, que tudo que fala-se demais vira chavão. É uma realidade, é uma luta constante. Fiquei muito feliz quando tive a oportunidade de ouvir o Maurício Ruiz, presidente da Intel, no palco da Ópera de Arame, falando sobre mulheres. Eu acho que por isso que eu falo que o He for She funciona. Eu acho que esse é um movimento que a gente tinha que levar mais a sério, porque também, como existem muitos gestores, os gestores têm que dar mais oportunidade para as mulheres também. A gente tem uma frase do Domênico de Masi nesse livro que ele fala: eu vou acreditar que as mulheres têm papel igual quando uma mulher incompetente for presidente de uma multinacional, porque a gente vê isso acontecendo em algumas empresas americanas. De qualquer forma, eu não acredito muito nisso, mas as oportunidades elas precisam ser iguais de qualquer forma. Obrigada. Muito obrigada a moderadora, as painelistas, parabéns pela discussão, foi muito produtiva. Muito obrigada, uma salva de palmas.